No filme, o espírito de Elizabeth se separa do corpo, enquanto ela está em coma. Isso se assemelha à experiência da projeção astral? E aí, o que você acha, de acordo com as suas observações, com os seus estudos? Olha, em parte sim, mas eu penso que se assemelha muito mais a uma EQM, né? Pelo que a gente observa no filme, pela questão que ocorreu a saída do corpo, né? Que não foi algo que ela deitou, fez alguma técnica, já sabendo do que se trata o fenômeno. Então a coisa aconteceu com ela lá, coitada, de uma maneira que ela não estava nem esperando, aí caiu de paraquedas ali, o que está acontecendo? Estou atravessando parede, as pessoas não estão me vendo. Então é mais a questão da EQM, né? Que é a experiência fora do corpo, que acontece justamente por um problema de saúde, né? Então é nesse sentido. Mas os dois fenômenos em alguns momentos se cruzam, né? Porque quando a gente sai do corpo nessa, vamos dizer assim, essa densidade mais próxima aqui, a gente acaba vendo, né? Apartamento aqui, né, meu corpo físico ali. Então, em algumas coisas acabam se aproximando, mas se a gente for ver tecnicamente mesmo, acaba sendo descrições diferentes, né? O que você acha, Luiz? Bom, a situação da Elizabeth, é, quando em coma, sem sombra de dúvida, ela está tendo uma experiência fora do corpo, uma experiência extrafísica. Isso aí é indiscutível, né? A questão da Elizabeth, né, quando você falou que ela está tendo, teve uma EQM, é bom a gente lembrar que as EQMs, uma das características dessa experiência de quase morte é essa saída fora do corpo. A pessoa sai e lembra de situações que ela passou durante que ela estava em coma, ou estava desacordada, ou estava em morte cerebral. Não é o caso dela, mas ela estava, né, em coma. Agora, a questão que a gente tem que pensar da Elizabeth é o nível de lucidez dela, né? Que ela estava num nível de lucidez muito baixo, né? Então ela estava, se a gente for pensar assim numa porcentagem, questão de 30% de nível de lucidez, né? A única obsessão dela era o apartamento. Ela não tinha lembrança do nome dela, dos familiares dela, não sabia o que ela fazia, entendeu? Então, era muito baixa. E uma das características das pessoas, é, principalmente dos iniciantes, que estão começando a estudar, começando a despertar para a projetabilidade consciente, é essa questão da pessoa não identificar a situação dela na vida física e na vida extrafísica. É, elas não se dão conta que estão projetadas, né? Então, elas têm a experiência extrafísica, até encontra com o ente querido, até tem uma experiência bem interessante, mas ela não se dá conta que ela está fora do corpo, que não é na vida física que ela está tendo aquela experiência. Ela só vai se dar conta quando ela acordar, despertar. E quando ela despertar, o que vai acontecer? Ela vai relacionar aquela experiência projetiva como se fosse um sonho. Então, a gente não foi educado a ter experiências projetivas lúcidas, né? Quando a gente era pequeno, a gente tinha a sensação, a, a ordem, né? Vai dormir, para de mexer a paciência, vai dormir com os anjos, vai sonhar com Deus, etc, etc, etc. Mas nunca ter uma experiência projetiva, né? E até dando spoiler, né, que eu estava meio desaparecido aqui do canal, é que eu estou num trabalho, né, de paralelo que eu estou fazendo
algumas atividades, né? Eu estou construindo um site e isso me dá trabalho porque eu não sou da área e eu estou fazendo sozinho, né? Então, nesse site eu vou colocar e-books infantil, né? Para que os pais tenham a oportunidade de educar os seus filhos para a espiritualidade, para as projeções da consciência, né? Então, aguardem que brevemente o site vai entrar no ar e vocês vão poder adquirir e-books infantis, e-books mais avançados, falando sobre bioenergia, sobre projeção, sobre N assuntos relacionados à projetabilidade. E a ideia desses e-books infantis, principalmente, é despertar a criança para essa realidade extrafísica, né? Porque é muito comum que crianças tenham mais facilidades de rememorar essas lembranças extrafísicas, elas têm mais sensibilidades parapsíquicas. Então, a projeção consciente é isso aí, né? No caso da Elizabeth, ela estava com nível de consciência muito baixo, né? Inclusive o termo projeção astral, a palavra astral, que vem de luminoso, nos remete ao plano espiritual que não teria nada a ver com a materialidade que ela estava vivenciando, que era mais aqui relacionado ao plano físico. Né? Então, se a gente for bem categórico, ela teve mais uma experiência fora do corpo do que uma projeção astral propriamente dita. Né? Então a gente entra, cada vez que a gente vai sendo mais técnico, a gente vai diferenciando mais os fenômenos, né? Porque a projeção astral seria um fenômeno diferente dessa experiência fora do corpo, né, etérica, vamos colocar Então, assim. essa questão da projeção astral a gente utiliza justamente porque é um termo mais popular, né, que as pessoas usam mais, mas o correto seria falar projeção da consciência, né? A gente projeta a consciência para fora do corpo físico, né? E dependendo do veículo que a gente está, ou mais denso ou mais sutilizado, essa experiência costuma ficar mais complexas, né? Por que que eu falo? Porque assim, quanto mais sutil você está, por exemplo, você está numa sutilidade tão grande, numa dimensão tão elevada, que aquelas informações que você tem ou traz para o seu cérebro físico, essas informações não têm sinapses para entender o que aconteceu no extrafísico. Viu? Agora, essas projeções mais densas, né, onde que a pessoa está com muita densidade, isso quer dizer que quanto mais densa a pessoa está, mais lastreada de energia, menos lucidez ela está também. Tá? Então, é muito comum amparadores extrafísicos pegarem a gente, quando está com muita energia, levar para ambientes extrafísicos onde aconteceu um acidente, um hospital, ou até em situações onde que a gente não vai lembrar mesmo, porque conscientemente a gente não teria capacidade de suportar tal cena. Então ele pega, leva a gente, pega a energia da gente para fazer a assistência necessária, tá? Essa projeção da Elizabeth, que é uma projeção que nós chamamos projeção troposférica, é uma projeção muito comum, onde a pessoa se projeta e fica nessa dimensão mesmo. Ela vai para o local de trabalho dela, ela vai para a escola, ela vai para a praça, ela vai para a casa do vizinho, para a casa da sogra, para a casa da avó, entendeu? Mas nessa dimensão. Essas projeções costumam ser mais fáceis de ser rememoradas, porque está numa sintonia muito próxima da nossa faixa cerebral, entendeu? Então, é
muito relativo essa questão da projetabilidade nossa, né? Quanto mais denso a gente está, é questão que a gente está com menos lucidez. Quando a gente está muito sutil, a gente está super lúcido, essa lucidez vai impedir que a gente traga essas informações muito fidedignas para o cérebro, porque a gente não tem sinapses avançadas para as informações que a gente absorveu naquela comunidade extrafísica muito avançada. Né? Agora, essas projeções troposféricas são mais fáceis de ser rememoradas. Mas só para a gente deixar bem claro que tudo são projeções, tá? Até mesmo a esterilização da energia, né? Que você vai no centro espírita, ou vai no Jorei, ou recebe um passe energético, aquilo é uma projeção energética. É a projeção mais fácil que a gente tem de fazer, que é você projetar suas energias para uma pessoa, tá? Mas tudo é projeção, tá? Agora, essa questão de projeção astral é algo muito popular que cria essas dificuldades de entendimento que a gente tem do que é isso, do que é aquilo, se é sonho, se não é sonho, entendeu? Então é por aí. Para você que ficou aqui até o final, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, etc. Né? E se não é inscrito, se inscreva no canal. Né? Vai ser uma satisfação para a gente. Né? E até o nosso próximo encontro. E fui!